Dando prosseguimento para a nossa aula de filosofia do direito, trataremos agora da relação entre filosofia do direito, interpretação hermenêutica jurídica e integração das lacunas da norma jurídica. Já avançamos em nosso estudo de filosofia do direito, nós tivemos duas aulas que não são introdutórias e agora é necessário realizar essa distinção. Como eu disse, em um primeiro momento nós trataríamos ainda de alguns conceitos, detalhes relevantes para o estudo da filosofia jurídica e na segunda parte da aula trataríamos um pouco de hermenêutica jurídica, de interpretação das normas jurídicas. Como podemos definir o ato de interpretar? Como conhecer o significado, buscando sua finalidade, as razões de seu aparecimento, para determinar o sentido e alcance daquela norma jurídica. A interpretação, muitas vezes, é descrita como por determinados autores como sinônimo da hermenêutica. E não é correta essa comparação. Na verdade, essa expressão de hermenêutica, esse entendimento de hermenêutica e interpretação como sinônimos. Porque a interpretação, ela visa determinar o sentido de um texto, das normas, um saber prático. Já a hermenêutica é um saber teórico, que ela busca o sentido, os princípios e os métodos que nortearão a interpretação das normas jurídicas. Então elas são complementares, mas não são a mesma coisa. A interpretação deve ser realizada pelo intérprete de modo que evite certas arbitrariedades ou ele ultrapasse o sentido da norma jurídica de uma forma irresponsável. Então, deve ser realizada de forma perspicaz e comprovável. Então, ele deve utilizar critérios de interpretação. Ele não deve tentar interpretar normas jurídicas de qualquer jeito. Ele utilizará de métodos, de critérios para estabelecer o sentido e o alcance daquela norma. Introduzindo o estudo da hermenêutica, que está relacionada, como eu disse no início da aula, está intimamente relacionada com a filosofia, a hermenêutica consiste em um saber teórico, é um processo dinâmico que visa determinar o sentido e o alcance das expressões de direito, das normas jurídicas, por meio de métodos, por meio de técnicas. Ela sistematiza os processos de interpretação das normas jurídicas. A hermenêutica, ela vem, esse termo, a raiz etimológica surge do deus Hermes, o nome Hermes, que é um deus grego, que era entendido, ele exercia um papel de mediador entre a mensagem de Deus para transmitir aos homens na Terra. Então ele seria o intérprete dessa mensagem. A hermenêutica, ela também encontra como símbolo a busca incessante pelo saber, a sabedoria. A hermenêutica, ela busca esse saber de uma forma segura.
por meio de diversos tipos de interpretação. Teremos interpretação quanto às fontes, interpretação quanto aos meios, interpretação quanto ao resultado. Então, ela busca o sentido de uma norma jurídica por meio de normas e princípios que nortearão a interpretação. E essa interpretação é essencial para o poder público, que será utilizado tanto do poder legislativo quanto o intérprete, o legislador interpretará as regras no ato de criação, discussão e aprovação de norma jurídica, no poder judiciário, em que o juiz aplicará aquela norma jurídica ao caso concreto, e no poder administrativo, em que o gestor público ele executará programas, desenvolverá práticas de seu governo com uma certa margem de legalidade. Ele utilizará a lei, ele tem uma certa margem para interpretar essa lei. Ele não poderá agir de forma discricionária. Ele está vinculado à lei com uma certa margem de que possa realizar uma interpretação daquela lei, ampliar o sentido, dependendo do caso concreto. Vamos tratar agora dos tipos de interpretação quanto às fontes. Os tipos de interpretação quanto às fontes são divididos em 3 espécies: interpretação autêntica, interpretação doutrinária e interpretação judicial. O que vem a ser a interpretação autêntica? A interpretação autêntica é quando o próprio órgão edita uma nova norma com a função de interpretar explicar o sentido da norma anterior. Então, na interpretação autêntica, o órgão edita uma nova norma com o sentido de explicar a norma anterior. Já a interpretação doutrinária é a mais conhecida por nós estudantes do direito desde o primeiro semestre da faculdade. A todo momento temos contato com esse tipo de interpretação, que é aquela realizada pelos estudiosos do direito, os mestres, os consultos, pelos juízes. Essa interpretação, não, equivoquei no momento de falar sobre a interpretação doutrinária. A interpretação doutrinária é aquela realizada pelos mestres, pelos doutores, pelos estudiosos do direito. Por meio de quê? Por meio de teses, por meio de livros, de artigos científicos. Já a interpretação judicial é aquela emanada do poder judiciário, por meio de sentenças, acordos, seja decisões de juiz de primeiro grau, tribunais, desembargadores, tribunais de justiça, dos tribunais regionais, os ministros do STF. Então, essas decisões do poder judiciário que emanam dos juízes, elas são as interpretações consiste na interpretação judicial. Revisando de partir para o próximo tipo de interpretação, na interpretação quanto às fontes, nós temos 3 espécies: interpretação autêntica, próprio órgão. Podemos gravar assim: próprio órgão edita uma nova norma para explicar a anterior. Interpretação doutrinária, doutrina, livros, teses, artigos,
comentários da relação, por meio de obras científicas, pareceres, doutrinário, doutrinador, estudiosos acerca do assunto. Judicial, relembra do poder judiciário, por meio de sentenças e acordos. Ela interpreta a relação dessa forma. Vencida essa etapa da interpretação quanto às fontes, trataremos agora da interpretação quanto aos meios. Como podemos interpretar? Quais as espécies de interpretação quanto aos meios? São 5 espécies de interpretação quanto aos meios: gramatical, lógica, sistemática, histórica e teleológica. A interpretação gramatical é o primeiro método empregado pelo intérprete na verificação do significado da norma jurídica. O primeiro contato que nós temos com um texto, com uma norma, é por meio de interpretação gramatical, em que realizamos o reconhecimento do conteúdo daquela norma. Em seguida, temos a interpretação lógica, que ela busca a vontade do legislador ou mesmo a intenção da lei em um contexto que a norma foi criada. Já a interpretação sistemática, ela visa observar a norma jurídica como um todo e não de forma unitária, objetivando resolver os conflitos sob uma ótica do direito que tutela aquela situação jurídica, aquele caso concreto. A interpretação histórica, ela considera o conhecimento evolutivo. Então, o direito ele deve ser analisado de uma forma por meio de uma perspectiva histórica que passou por transformações. Em que momento histórico aquela norma, aquela regra jurídica foi criada? Então, a interpretação histórica visa isso. Interpretar, conhecer quais os valores eram portando aquele determinado período histórico. Visa essa perspectiva histórica, resgatar essa perspectiva histórica no ato de criação da lei. E a interpretação teleológica, ela vem de teleologia, que seria a ciência dos fins. Então, na interpretação teleológica, ela visa descobrir a finalidade da norma. Qual é o fim que se dirige essa norma? Essa norma foi criada baseada em valores, mas ela se destina a um fim específico. Interpretar esse fim de forma objetiva, visando a sua melhor aplicação à sociedade em que ela está inserida. Portanto, na interpretação quanto aos meios, nós temos 5 espécies: interpretação gramatical, lógica, sistemática, histórica e teleológica. Gramatical é a primeira espécie, é o primeiro método que utilizamos na interpretação da norma jurídica, e ela visa esse reconhecimento do significado da norma jurídica. Realizamos uma leitura do conteúdo da norma jurídica e buscamos o seu significado, em uma espécie de reconhecimento do texto. Não iremos nem buscar antecedentes históricos, não utilizamos outros métodos nesse primeiro momento. Na interpretação lógica, verifique-se a vontade da lei, do legislador e o contexto de criação da norma. A sistemática observa o direito como um todo, de modo sistêmico, e de que forma
podemos realizar a resolução de eventuais conflitos que possam surgir naquele direito que é tutelado pela norma. A histórica, o contexto de criação da norma jurídica, a teleológica, a finalidade. Já a interpretação quanto ao resultado apresenta 3 espécies: interpretação declarativa, extensiva e restritiva. A interpretação declarativa é aquela em que o legislador diz exatamente o que ele gostaria. Ele não disse mais nem menos. Então, ele foi preciso, exato. Não há necessidade de buscar nem a ampliação, nem a restrição nem realizar nenhuma interpretação ampliativa, nenhuma restritiva daquela norma. Então, ela encontra em perfeita harmonia entre a vontade do legislador e o texto expresso pela norma jurídica. A declaração extensiva. E que é a declaração extensiva diferencia-se da norma jurídica, da interpretação declarativa. A interpretação extensiva ocorre quando o legislador disse menos do que gostaria. Nós temos determinada norma jurídica e a norma não está claro naquela norma a vontade do legislador. Ela carece de uma interpretação que possa ampliar o sentido ou alcance da norma. Então, quando ela necessita dessa extensão, desse olhar de modo ampliado o seu alcance para além do contido de modo expresso, o que está contido. Quando você, na norma jurídica, realizamos uma interpretação extensiva para além da norma. E a interpretação restritiva é quando o que está disposto da norma e a vontade é superior à vontade do legislador. Então, vou explicar. A vontade do legislador não é aquela que está expressa na norma, nesse tipo de declaração, de interpretação. E nesse tipo de interpretação, a vontade do legislador é menor do que está na norma, expresso na norma jurídica. Ele não foi preciso na hora de formular, de criar aquela norma jurídica. Ele foi ambíguo, ele não conseguiu expressar por meio das palavras de forma precisa a sua vontade. Então, é necessário que o intérprete realize uma interpretação que limite o conteúdo daquela norma jurídica. Então, nós temos a interpretação restritiva, em que ocorre uma limitação no sentido e alcance daquela norma jurídica. Vamos revisar, então. Na interpretação quanto aos meios, nós temos 3 espécies: declarativa, extensiva e restritiva. A interpretação declarativa a interpretação está ok, está perfeita. A interpretação declarativa, o legislador disse aquilo exatamente que gostaria. Não há nada que modificar nesse tipo de interpretação na norma, não há nada de modificação. Não é necessário nenhuma modificação, nenhum esforço do intérprete em tentar ampliar ou restringir o sentido da norma. A norma jurídica está precisa.
Na interpretação extensiva, o legislador disse menos do que gostaria. Então, é necessário que o intérprete amplie, estenda o conteúdo da norma para além do que está disposto de modo expresso. E na interpretação restritiva, a vontade do legislador, o legislador não foi eficaz no momento de criação da norma e, quando elaborou o conteúdo daquela norma, deu a entender que ela teria determinados efeitos, mas aquela não consistia, aquela norma, aquelas expressões não consistiam na vontade do legislador. Ele não almejava aquilo quando criou a lei. E é necessário que o intérprete realize essa análise de modo a restringir, a limitar o alcance, o significado daquele conteúdo. Então, foram análises de acordo com as fontes, quanto aos métodos, quanto aos meios e quanto ao resultado. E a integração da norma jurídica. Quando ela surge? Em que contexto ela surge? Ela surge quando há lacunas. Quando há lacunas, há um vazio normativo. A lei não tratou daquela situação jurídica e para isso são utilizados métodos supletivos, métodos que preencham aquele vazio legislativo, que nós estudamos no primeiro semestre do curso de Direito, que são analogia, os costumes, os princípios gerais do direito e a equidade, que são métodos que irão suprir essa carência deixada pela ausência de uma previsão legal para tutelar aquela norma, aquela situação jurídica. A analogia, ela determina a aplicação de ela resolve aquela situação por meio de uma lei que regule casos semelhantes àquela situação que necessita de um amparo, necessita de uma proteção jurídica e não tem uma previsão legal. Então, são situações fáticas que já foram empregadas numa lei, em casos anteriores semelhantes, que coincidam com a resolução da lacuna. Já os princípios gerais do direito, elas são abstratos e genéricos. Alguns não estão positivados e alguns deles possuem previsão na Constituição Federal. A ideia dos princípios gerais do direito ocorre quando existe uma lei omissa e se busca solucionar o problema por meio do espírito do ordenamento jurídico. Qual é o espírito das leis? Os costumes são práticas sociais relevantes, que são baseadas na tradição e na força conferida ao ato contínuo dessas práticas. Só que os costumes não podem violar a lei. Então, se algo é realizado de forma reiterada por uma determinada sociedade e ele pode ser utilizado como forma de integração da norma jurídica após esgotado o recurso da analogia, que é a aplicação de uma lei que regula casos semelhantes. Mas esse costume deve estar de acordo com a lei, ela não pode violar a lei, esse costume. E a equidade, ela já era considerada por Aristóteles como aplicação da lei de modo justo e adequação das leis às circunstâncias do caso concreto. Hermenêutica, diferente de interpretação, não são a mesma coisa. Hermenêutica, um saber teórico. A interpretação, um saber prático. Hermenêutica utiliza métodos, princípios para a interpretação da norma jurídica. A interpretação, ela visa determinar o sentido e o alcance da norma jurídica, de modo que possamos entender a extensão,
a intensidade do seu conceito. Falamos também da integração da norma jurídica, que é utilizada quando há uma lacuna, não existe uma previsão legal para regular o caso concreto. E agora, nesses últimos minutos de aula, trataremos de algumas questões de filosofia do direito para praticarmos. Já tivemos contato com o conteúdo teórico e agora trataremos de algumas questões para praticar o que aprendemos na aula de hoje. Essa questão que iremos analisar, ela foi aplicada no exame de ordem número em 2015, no 18º de exame de ordem unificado. Vamos ficar atentos à questão para que possamos respondê-la de modo preciso. Segundo o filósofo alemão Karl Lorenz, os textos jurídicos são problematizáveis porque estão redigíveis em linguagem corrente ou em linguagem especializada, mas que, de todo modo, contêm expressões que apresentam uma margem de variabilidade e significação. Nesse sentido, assinala a opção que exprime o pensamento desse autor acerca da ideia de interpretação da lei. Então, Karl Lorenz, ele verifica os textos jurídicos como problematizáveis, então estão escritos em uma linguagem corrente ou uma linguagem especializada e permitem uma certa variabilidade de sua significação. E ele solicita nessa questão acerca da ideia de interpretação da lei. Vamos analisar agora as alternativas. Alternativa A. Deve-se aceitar que todos os textos jurídicos apenas carecem de interpretação quando surgem particularmente quando obscuros, pouco claros ou contraditórios. Então, o texto jurídico ele não necessita de interpretação, apenas quando ele está obscuro ou pouco claro ou contraditório. Vamos analisar as próximas alternativas. Interpretar um texto significa alcançar o único sentido possível de uma norma, conforme a intenção de que ela foi dada pelo legislador. Temos mais duas alternativas para analisar. Vamos guardar essa alternativa. Os textos jurídicos, em princípio, são suscetíveis e carecem de interpretação, porque toda linguagem é passível de adequação a cada situação. Parece bom, né? A interpretação dada por uma autoridade judicial a uma lei é uma conclusão logicamente vinculante, que por isso mesmo deve ser repetida sempre que a mesma lei for aplicada. Não. Cada juiz, cada magistrado tem uma margem, ele pode interpretar a norma de uma forma diferente. Ele não está vinculado às demais decisões que foram proferidas anteriormente. Então, a alternativa correta dessa questão seria a letra C. Os textos jurídicos, em princípio, eles necessitam dessa interpretação, porque toda linguagem é passível de adequação a cada situação. Como eu disse para você, nós temos diversos tipos de interpretação, quanto às fontes, quanto aos meios e quanto ao resultado. Então, a norma jurídica, ela sempre precisará de um tipo de interpretação, mesmo que seja uma interpretação gramatical, em que só realizaremos um reconhecimento do texto buscando o significado, o conteúdo desse texto. Então, não tem como nós concebermos que a interpretação só seja necessária em casos em que precisamos esclarecer contradições, obscuridades. Outra questão a ser analisada. Assinala a opção correta com relação à interpretação do direito. Letra A. Segundo a doutrina, toda norma jurídica se ampara em um texto legal que lhe é correspondente.
Vamos analisar a próxima alternativa, antes de responder. A interpretação autêntica que ela se realiza pelo próprio legislador. A escola de interpretação da teoria pura do direito foi criada por Carlos Cócio. A hermenêutica de interpretação, conceito sinônimo, consiste em revelar o sentido da norma jurídica. A resposta correta para essa questão é a alternativa B. A interpretação autêntica é aquela realizada pelo próprio legislador, como estudamos quando tratávamos dos tipos de interpretação quanto às fontes. Essa alternativa que trata a hermenêutica e a interpretação como sinônimos está incorreta, porque a hermenêutica ela busca esse saber teórico, os métodos, os princípios que nortearão a interpretação. E a interpretação ela busca o sentido da norma jurídica, mas de forma prática, ela não são a mesma coisa. Agora analisaremos mais uma questão mais duas questões para em seguida finalizar a nossa aula, que vocês possam responder às questões propostas. Se ao interpretar a lei o magistrado concluir que a impenhorabilidade do direito do bem de família deve resguardar o sentido amplo da entidade familiar, abrangendo além dos imóveis do casal, também os imóveis pertencentes a pessoas solteiras, separadas e viúvas, ainda que essas não estejam citadas expressamente no texto legal, esta interpretação no que se refere aos meios de interpretação será classificada como. Então, o juiz, ao concluir a impenhorabilidade do bem de família, ele interpreta aquele instituto jurídico de forma ampla, abrangendo além dos imóveis do casal, aqueles pertencentes às pessoas solteiras, separadas ou viúvas. Que tipo de interpretação estamos realizando? Sistemática, histórica, jurisprudencial, teleológica. A resposta correta é a resposta alternativa D, interpretação teleológica, que é aquela que visa a finalidade, os fins a que se dirigem àquela norma jurídica. Em que contexto aquela norma jurídica foi criada? Então, é a alternativa D. E agora teremos mais uma questão para finalizar a nossa aula de hoje. A questão que analisaremos é uma questão relacionada à importância da interpretação para a atividade jurídica, para o advogado. Então, só um minutinho, deixa eu colocar. A questão trata da contribuição da filosofia para o exercício da advocacia. Ela foi aplicada em um concurso público para o cargo de defensor público. A contribuição da filosofia para o exercício da advocacia é: a filosofia é a visão panorâmica e histórica dos filósofos, e a partir daí a escolha de uma delas para filtragem do olhar e elaboração de teses de defesa. Alternativa B. A filosofia é o pensar do pensar descompromissado, ainda que eventualmente possa alcançar qualquer utilidade prática ou teórica para a função da advocacia. Alternativa C. A filosofia torna livre o advogado do seu ser, a necessidade interna de resgate de sua essência mais própria, de modo a conferir a essa essência a sua dignidade de ser advogado. Alternativa D. A filosofia contribui na medida que é unilateralmente visão de mundo e da ciência, confere ao advogado uma visão peculiarmente distante e abrangente das partes. A resposta correta para essa questão é a alternativa C. A filosofia torna livre o advogado no seu ser, torna livre o advogado do seu ser e o resgate da sua própria essência, de modo a conferir a sua dignidade. As outras alternativas estão incorretas porque a filosofia ela não propicia um olhar descompromissado, principalmente para o
advogado. Ela propicia um conhecimento racional, objetividade, um saber que proporcione segurança ao filósofo, ao intérprete. Então, não é correto considerar essa alternativa como adequada para a pergunta. Há também a alternativa D, não é correta, pois o filósofo ele analisa a realidade por meio de sua experiência, por meio de... Ele questiona a realidade, ele constantemente está questionando a realidade que o cerca. O filósofo ele é muito crítico, ele não aceita as coisas de modo a explicar aqueles fenômenos por meio de mitos, de alegorias. Ele busca um saber de modo que satisfaça a sua racionalidade. Então, ele está mais preocupado com as perguntas, com sua reflexão, do que necessariamente uma resposta, porque ele nem sempre encontrará a resposta para tudo. E a questão D, ela trata a filosofia como sinônimo de ciência, e nós estudamos que na filosofia e ciência não são sinônimos. Elas apresentam semelhanças, mas elas não são sinônimos. A ciência trabalha com a probabilidade, com certeza, e a filosofia ela trabalha de outra forma. A filosofia ela trabalha com uma visão de conjunto, ela trabalha com as respostas variar de acordo com o contexto. A ciência trabalha com o conhecimento alcançado pela experimentação e a filosofia com o conhecimento alcançado pela razão. Eu agradeço pela atenção de vocês e aguardo para a próxima aula, na próxima terça-feira.